Senhoras e senhores, sejam bem-vindos de volta. Daremos continuidade ao Timber Talks MG 2023. Nosso segundo painel é dedicado a discutir práticas e materialidade em ESG para impulsionar o acesso às finanças verdes. Assim como no anterior, este painel contará com 2 palestras e um momento de debate com a participação do público. No momento de debate, os senhores podem solicitar os microfones com as recepcionistas que estarão no auditório ou, então, encaminhar as perguntas por escrito através delas. Para dar início, convidamos ao palco a Head de ESG no BTG Pactual, senhora Rafaela Dortas. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou a Rafaela Dortas, eu sou responsável por ESG no BTG. Vou falar um pouquinho do trabalho que a gente tem feito. Acho que só para me apresentar, eu estou desde 2015 no banco, na área de ESG, e a gente viu eu chamo assim, 2 grandes viradas de chave no tema de ESG dentro do banco. A primeira foi quando o banco decidiu emitir uma dívida verde, e a gente foi ao mercado para procurar por investidores que estavam olhando para essa dívida verde, e nessa emissão a gente conseguiu 30% de investidores que não olhavam para o BTG, mas que começaram a olhar para o BTG por conta de ter um Green Bond, e isso internamente fez com que as áreas de negócio do banco também vissem a gente como um parceiro de negócios. Antes, a área de ESG era muito vista como uma área burocrática que aprovava ou não transações. Essa foi a primeira virada de chave. A segunda virada de chave foi uma operação que eu vou contar para vocês, mas, basicamente, a gente foi o primeiro banco que foi ao mercado e se comprometeu em ajudar uma usina a carvão na transição climática. Vou explicar um pouquinho. Pode passar, por favor. Bom, então, a gente tem a área de ESG no BTG, é uma área que está indo para o seu 9º ano. A gente tem 8 pessoas dentro da equipe, é uma equipe que reporta para um diretor estatutário do banco, que diretamente reporta para o CEO, e a gente tem 2 grandes objetivos na área. O primeiro, a gente faz análise de risco ambiental, social e climático, e, ao fazer essa análise de risco, a gente também tem a oportunidade de trazer mitigantes, mas, muito mais do que trazer mitigantes, dar uma consultoria para o cliente. Então, vou dar um exemplo para vocês. A gente tem o tema, né, de usinas a carvão, é um tema que é bem polêmico, os bancos têm se afastado desse tipo de operação, e a gente quis fazer diferente. A gente pensou, poxa, melhor fazer com o banco numa transição de uma forma responsável do que fazer com outro player que não vai ter as mesmas preocupações ESG. Então, foi uma transação financeira, era uma fiança, então é uma operação até que outros bancos não poderiam olhar do ponto de vista ambiental, social e climático, e aquela usina que fica lá no Rio Grande do Sul, no município que tem 6.000 pessoas, ela tem o direito legal de operar até 2050. A gente falou o seguinte, olha, tudo bem, você tem o direito legal de operar até 2050, mas a gente vê vários padrões de transição, várias discussões a nível ONU, várias discussões científicas, de que exigem que essa usina, exigem que haja um fechamento em 2040. Então, a primeira condicionante que a gente trouxe foi o fechamento antecipado em 10 anos. A gente deu um passo para frente, pensamos, não vamos só se preocupar com o que vai acontecer em 2040, mas a gente também vai pensar no agora. Então, a gente exigiu que o cliente investisse 150 milhões de reais em aumento da eficiência da planta. Então, isso permitiu com que ele diminuísse as emissões de carbono de 5% a 10%. E, por fim, o tema transição climática, ele precisa muito de pesquisa e desenvolvimento. Então, a gente identificou que, na época, era uma tecnologia inovadora, que só tinha uma usina a carvão na China que estava trabalhando com esse tema. Então, a gente exigiu que toda a verba dele de pesquisa e desenvolvimento fosse destinada para a captura e armazenamento de carbono. Para a gente fazer isso, a gente conta com um time que tem tanto formações tradicionais, como advogados, administradores, mas também profissionais como biólogos, como engenheiros de petróleo e gás, como doutorandos em temas de mudanças climáticas. Então, esse é o grande exemplo que eu trouxe para vocês, como o banco, um grande assessor ESG, um grande assessor climático. Esse é o exemplo mais sujo.
A gente tem um exemplo mais verde, o banco, desde 2012, comprou uma operação de timberland, a gente tem a gestora de fundos florestais, e a gente também tem a TTG, que é a gestora do ativo florestal. Hoje, o banco é o maior gestor de ativos florestais da América Latina. O Guerreiro, o Nairan estão até ali, estou reconhecendo eles. E a gente tem esses fundos há muito tempo, fundos que estão investindo em eucalipto, fundos que têm certificação florestal, 90% das áreas têm certificação florestal no Brasil, Uruguai, na Europa, na África. E, há 2 anos atrás, a gente decidiu fazer uma tese diferente. Vamos montar um fundo de reflorestamento, e esse fundo, o que ele vai fazer? Ele vai comprar áreas degradadas e vai restaurar essas áreas degradadas. E, com isso, a gente vai ter um componente importante de impacto, de preservação ambiental, de geração de carbono, mas não só isso, a gente também vai ter um pilar financeiro muito forte, porque a gente também está olhando, a gente é um banco de investimento, a gente também olha para o desenvolvimento econômico. Então, esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é a gente desenvolver. Eu não posso exigir muito do cliente se eu também não faço meu dever de casa, e dizer que eu sou uma área de sustentabilidade, uma área de ESG, não significa que eu sozinha faça tudo. Eu preciso da ajuda das áreas de RH, compliance, tecnologia, jurídico, para conseguir negócios, para conseguir implementar a estratégia ESG no dia a dia. Então, um exemplo que a gente traz aqui, tem vários questionários e vários investidores perguntam para a gente o que o banco está fazendo com relação à cidadania financeira. E a gente não tinha um programa estruturado, a gente conversou com o time de responsabilidade social, com o time de recursos humanos, e hoje a gente tem uma série de programas de cidadania financeira que estão olhando para grupos subrepresentados. Então, de novo, a ideia do banco também, da área de ESG, ajudar a engrenagem do banco a se inovar, a ser mais sustentável. E aí, trazendo um pouco a área, né, de ESG, ela está olhando tanto para um viés de risco, de aprovação de transações, quanto para um viés de oportunidade, de melhorar internamente a organização, mas também olhando para os seus clientes. E aqui eu trago um pouco o que a gente faz em termos de análise quando a gente está olhando ou não para um cliente. Então, aspectos que a gente costuma considerar que são tradicionais para o setor bancário, como trabalho escravo, trabalho infantil, se tem algum processo, qual que é a regularidade em termos de licenciamento, qual que é o respeito à política ou não de direitos humanos. Uma nova questão de mudanças climáticas também, uma nova fronteira que a gente está se propondo a avaliar de forma profunda é a questão dos riscos ligados à natureza, dos riscos ligados à biodiversidade. A gente entende que essa é uma nova tendência. Em termos de governança, é uma área, de novo, que está consolidada há muitos anos no banco, e a gente tem, também há muitos anos, um comitê que acompanha mensalmente o que a área tem feito. E esse comitê ele é composto por 5 membros do Conselho de Administração, ele é presidido pelo CEO do banco, e o comitê tem 2 funções básicas. A primeira, fazer o acompanhamento das transações, também fazer a análise, seja aprovar, seja negar, de qualquer tipo de operação do banco, pode ser uma operação de crédito, pode ser uma operação de fundo, e também o comitê tem a função de acompanhar o que a área de ESG tem feito dentro do banco. E, em termos de reconhecimento, a gente está no índice de sustentabilidade da Bolsa há 3 anos, em outros índices reconhecidos de mercado. A gente tem uma série de premiações, como o banco mais sustentável, o banco com a maior transparência em sustentabilidade, e a gente tem aqui uma série de linhas que a gente consegue captar mais barato, a um custo mais baixo, porque a gente tem boas práticas ESG. A conversa com esses bancos internacionais, a primeira, sempre quais que são as políticas ESG, o que o banco tem feito, e depois a gente trabalha em o que o banco tem de lastro de operações que seriam consideradas como sustentáveis. Passando um pouquinho aqui pelos nossos compromissos, a ONU, as Nações Unidas, tem uma agenda gigantesca com o setor privado, então, não só uma agenda de ONU e empresas, como o Pacto Global, mas também agendas voltadas para os business, como o business bancário, o business de gestão de fundos. Então, a gente faz parte dessas inúmeras iniciativas, e também, ao longo dos anos, a gente tem melhorado o nosso relatório, as nossas métricas de transparência. Então, deixo até aqui o QR Code do relatório anual
desse ano. Aqui, o que eu destaco como, acho que um dos grandes temas, a gente até viu um pouco como o Estado de Minas Gerais está se colocando, um dos grandes temas é o tema das mudanças climáticas. A gente, como qualquer empresa, como qualquer ser vivo, a gente emite gases de efeito estufa. A emissão direta do banco ela é muito baixa, mas a emissão indireta, a emissão dos clientes do banco, ela é muito alta. Então, a gente tem aderido aí uma série de protocolos para que a gente consiga trabalhar na metodologia para mensurar essas emissões, começar a reportar e também começar a engajar com os clientes. Então, a mensagem que eu queria deixar aqui para vocês é que a gente, ao longo dos anos, a gente tem trabalhado bastante em ajudar os clientes na transição climática, na transição de ESG. Hoje, a gente tem um time de pessoas técnicas que estão olhando para o tema e que estão preocupados em atender melhor o cliente e também diminuir qualquer tipo de risco reputacional ou qualquer tipo de risco legal para o banco. É isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Obrigada pelo tempo de vocês.